É. Então, a nossa pregação hoje, na exposição do livro de Isaías, essa é a última pregação daquela série que vai do capítulo 13 até o 23. Hoje nós chegamos ao capítulo 23. Você se lembra qual é o tema dessa série, que vai de 13 a 23? Deus se levantou, se levanta e se levantará contra as nações arrogantes. No meu pensamento é o seguinte: no passado, nos tempos de Isaías, Deus se levantou contra as nações arrogantes, Tiro, Babilônia, Egito e a própria Judá. E atualmente ele está se levantando em juízo contra as nações arrogantes do nosso tempo, né? Porque todas as nações do nosso tempo, ela se encontra muito soberba, muito arrogante. E se levantará, eu me refiro à escatologia, às profecias que ainda não se cumpriram, que estão descritas no livro de Apocalipse. Porque quando o anjo abriu os selos, né? Quando Jesus, é Jesus que vai abrir. Quando Jesus abriu os selos, que ele é o único que João chorou, porque na hora não tinha ninguém digno de abrir os selos, lembra? O único que tinha autoridade, dignidade para abrir o selo era o Cordeiro. Aí o Cordeiro veio e abriu o selo, começou a abrir os selos. Eram 7 selos, são 7 selos. E o sétimo selo aberto, aí foi o selo que veio, no qual aparecem os anjos tocando as trombetas, ou seja, os 7 anos. E ali vai abalar as nações arrogantes da época também, certo? Aqui no capítulo 23, nós encerramos essa série aqui, encerramos aqui esse tema, né? De que Deus está se levantando e se levantará contra as nações arrogantes, né? Mas durante o livro de Isaías, essas promessas, porque aqui é só um levante mesmo, aqui, por enquanto está na promessa, Deus ameaçando entrar com juízo. Mas os capítulos depois, alguns desses juízos vão ser relatados e descritos por Isaías, né? Por exemplo, o juízo da Babilônia, né? Lá no capítulo 37, etc, né? Então, vamos ler a passagem, porque a passagem é interessante. Sentença contra Tiro, uivai nações, aliás, sentença contra Tiro, esse é o título. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito, e a ceifa do Nilo como a tua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sião, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzela. Ou seja, a criação não tem culpa dos males que estão acontecendo nela, né? Por conta dos pecados das nações. Esse é o contexto. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens.
Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta, acaso, a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro? A cidade destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrastou os palácios de Tiros e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsos. Esse uivai aqui quer dizer chorai, né? Pranteai. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro o que consta na ocasião, na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. A Deus, tudo isso foi promessa feita para as nações arrogantes, e esse capítulo é destinado a Tiro e a Sidom. Mas nós estamos aqui em pleno século XXI, na era cristã, e percebemos as mesmas arrogâncias, as mesmas soberbas das nações. E agora o Senhor parece que se levantou contra elas através desse vírus forte que está assolando as nações. Mas nós não precisamos de sofrer tudo isso para enxergar os nossos pecados. Por isso, Senhor Deus, agradecemos desde já por tantas oportunidades renovadas cada dia, como diz Jeremias, as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renova a cada manhã. Isso significa oportunidade para arrependimento. Aqui nós vemos nessa passagem essas oportunidades, e todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender, de mudar de vida. Mesmo os crentes que vivem de modo leviano, descuidado, e muitos até rebeldes, são dados a oportunidade de se arrepender, e eles não se arrependem. Haja visto a Deus a situação das igrejas hoje, que busca somente divertimento, Senhor. Ajuda-nos, fala conosco nessa hora, e ajuda-nos a cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa pregação, e dos que vão ouvir essa pregação, para que olhe para dentro de si e faça a oração de Davi: sonda-me, ó Deus. E ao ser sondado e mostrado o seu erro, que cada um possa aproveitar essa chance maravilhosa e se arrepender, mudar de vida e abandonar os seus erros. Principalmente, ó Deus, a Igreja de Jesus vive praticando muita omissão. Eu rogo que cada irmão que ouvir essa pregação possa confessar a Deus a sua omissão e começar a fazer o bem principalmente para o reino de Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai dizer agora. Amém. Então, esse capítulo 23, como eu disse, já é o último capítulo da série sobre as arrogâncias, sobre os juízos do Senhor contra as nações arrogantes. E chegamos ao último capítulo, né? Aqui o tema desse capítulo é nova oportunidade de arrependimento. Aqui eu vejo que nesse capítulo, sendo que a promessa estava sendo feita a Tiro de destruição, de calamidades, mas Tiro depois teria uma chance de arrependimento. Essa chance nos é dada todos os dias, né? Então o tema desse é nova oportunidade de arrependimento. E a mensagem central desse capítulo é: você deve refletir na misericórdia de Deus. Importante, irmãos, refletir na misericórdia de Deus quando Ele lhe concede uma nova oportunidade. Até quando você vai ter uma nova oportunidade para se arrepender, para mudar de vida, para enxergar os seus pecados, fazer, como diz o livro de Hebreus, capítulo 12, fazer caminhos retos para os seus pés. Quem errou tem chance para arrepender. Então, é essa a mensagem. E você deve refletir na misericórdia de Deus quando Ele lhe concede nova oportunidade. Esta é a mensagem que deparamos do capítulo 23 de Isaías. Pois bem, o primeiro ponto que reforça essa tese, essa mensagem, né, qual é a mensagem? Quero que isso fique gravado no seu coração, que você reflita sobre novas oportunidades que Deus lhe dá para se arrepender. Então o primeiro ponto é: você não deve confiar em si mesmo, nem em suas conquistas. Porque a falta de reflexão nas oportunidades que Deus dá de arrependimento é a autoconfiança, exagerada autoconfiança. Não confie em si mesmo, né? Porque a autoconfiança
que também que é gerada pela autossuficiência, conduz a juízos àqueles que confiam em seu bem-estar. Porque a autoconfiança gera um sentimento de bem-estar falso, né? Não é porque tem comida, moradia, conforto, que você é perfeito, que você está agradando a Deus. É pelo contrário, nas horas de abundância, são as horas que mais o homem se esquece de Deus, que é o caso de Tiro, né? Então, é importante refletir na oportunidade que Deus dá para arrependimento, e o primeiro passo é: elimine a autoconfiança, né? Não confie nas riquezas, na sua saúde, né? No seu conforto, no seu bem-estar, né? Lembra aqui nesse capítulo, assim como nos outros capítulos, de 13 a 23, Deus, através do profeta Isaías, está nos lembrando que a glória das nações é passageira, não dura o tanto que as nações esperam durar. O progresso, o sucesso, a prosperidade não dura o tanto que se espera que dure. Tudo neste mundo é passageiro. A glória das nações é passageira, né? Vejamos aqui o que diz os versículos de 1 a 7. Sentença contra Tiro. Chorai, uivai navios de Tarsis. Os navios de Tarsis eram aqueles navios que transportavam, né, mercadorias de um lado para outro, enriquecendo, abastecendo as nações e enriquecendo as nações. E isso fazia com que as nações ficassem autossuficientes, arrogantes e confiando em si mesmos, né? Aí diz: uivai, navio de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancorador. Ponto. Agora os navios, os ancoradores, as casas de Tiro destruídas, aonde os navios iam ancorar para descarregar as mercadorias, né? Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, a ordem é sempre chorai. Lembra que Tiago disse: lamentai e chorai, converta a vossa alegria em pranto? Porque Deus está aqui clamando para o povo de Tiro, né? E agora para nós, né? Parar de confiar em si mesmo, né? Nem sempre as gargalhadas, os sorrisos, as comemorações têm sentido duradouro. Pelo contrário, as gargalhadas, as comemorações, essa felicidade do mundo faz camuflar o pecado. E uma hora dessa, como lá em Números, nós temos uma passagem que diz: eis que o vosso pecado vos há de achar. Uma hora dessa o pecado explode, né? O pecado é como um tumor oculto, um câncer oculto, né? Ele está lá oculto, mas uma hora ele explode. É como um vulcão silencioso. O vulcão pode ficar silencioso por séculos. Uma hora ele explode, né? Uma hora ele entra em erupção, né? E é o caso aqui, é o caso das pessoas arrogantes, autoconfiantes e que não confessam seus pecados, não muda de vida, não busca o Senhor, não busca a santidade. Se você é crente, se você é descrente, você não busca salvação, né? Não busca abandonar os seus pecados, confiar no Evangelho, confiar em Jesus Cristo, ouvir a mensagem do Evangelho, confiar em Jesus Cristo para a sua salvação. E aí você está alimentando as larvas do seu vulcão lá dentro de você, né? Uma hora ele vai entrar em erupção, aí não tem, depois que o vulcão entra em erupção, não tem quem controle, né? Então Deus está sempre dizendo: chore por seus pecados, em vez de divertir-se
com seus pecados. Aí no versículo 2: calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Agora Deus começa a falar do progresso que fez, que oculta o pecado. Através das vastas águas vinha o cereal dos canais do rio do Egito e a ceifa do Nilo como a tua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Né? Se é um lugar de alegria, é feira. Né? Vai numa feira que só tem alegria. Né? Começa dos vendedores. Né? Venha comprar. Lá em São Paulo era divertido, os feirantes é muito divertido. Aqui os feirantes não gritam muito, né? Mas lá ele grita: chega, Dona Maria, com dinheiro e a bacia, quem tem dinheiro compra, quem não tem espia, moça bonita não paga, mas também não leva. Era divertido ir na feira lá em São Paulo. Mas é o que acontece. Tiro estava assim, nessa festa, era a feira das nações. Mas lá no âmago dos habitantes, da população, estava o pecado da arrogância, da autossuficiência, que gera outros inúmeros pecados. Aí Deus continua apelando, dizendo: em vez de feira, em vez de fazer feira, envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar fala, dizendo, né? Agora é a natureza gritando, né? Porque os pecados da humanidade é tão grande que chega uma hora que a natureza grita, né? A criação grita, e a criação está gritando aí com o corona, né? As nações foram acumulando pecado, e tudo era feira, né? Mas agora a criação, o mar fala. E o que ele fala? O mar se queixa, né? Em Romanos 8 fala que a própria criação geme, né? Aspirando aquele dia que Deus vai transformar a terra, né? E eliminar os resquícios do pecado, que a criação sofre com os pecados dos homens. A gente pensa que quando a gente comete um pecado, fica só entre nós. Não, o pecado se espalha e afeta até mesmo a criação. O que ele diz? Não tive dores de parto. Olha o choro do mar. Olha o mar chorando aqui, ó. Não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Não fiz nada, estou sofrendo, né? Nesse caso, o mar estava sendo utilizado para o pecado, né? Para levar riquezas e riqueza para as nações a partir do Egito, a partir do Nilo, e enriquecendo a cidade de Tiro, né? E é assim. Aí o versículo 5 fala da notícia, que a notícia vai ser arrasadora. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Aí a ordem de Deus é precisa e rápida, né? E ele diz assim: passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. Aí Deus lembra: é acaso a vossa cidade, é esta acaso a vossa cidade, que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levantaram até longe para estabelecer? Ou seja, agora Tarsis, agora Tiro, que era tão famosa desde de remotos dias, que era tão rica, né, tão cheia de prosperidade, e agora, né? Então, esses versículos 1 a 7, o profeta Isaías clama, aqui Deus clama para que nós não confiemos em nós mesmos,
Quanto mais próspero formos, quanto mais Deus nos abençoar, nos dando pão de cada dia, nos dando moradia, nos dando bem-estar, nos dando saúde, é aí que mora o perigo. E nós precisamos refletir, né? Refletir nas oportunidades que Deus nos dá para nos arrepender. É aí na prosperidade que o pecado pode entrar sorrateiramente em nossas vidas, principalmente o orgulho, a autossuficiência e o orgulho, a autossuficiência, né, e a autoconfiança. A gente sabe da Escritura que é a porta de entrada para outros pecados, né? Então, reflita na oportunidade que Deus lhe dá para arrependimento. Primeiro passo: não confie em si mesmo, nem nas suas riquezas, pois a autossuficiência conduz a juízo àqueles que confiam em seu bem-estar. A glória das nações é passageira. Segundo ponto reflita na oportunidade que Deus lhe dá para arrependimento, pois a sua vida está nas mãos de Deus. Então, nas horas de devaneio, na hora que você esquece de refletir, na hora que você esquece de pensar, na hora que você esquece de confessar os pecados, na hora que você esquece de trilhar o caminho da santidade, se você é crente, na hora que você esquece que você tem uma alma, e que essa alma você vai dar conta a Deus dessa alma, e que você ainda não está nos caminhos do Senhor, você está indo pelo progresso, iludido pelo sucesso, pelo progresso, pelo bem-estar, pela autoconfiança, e está indo a passos largos para o inferno, meu amigo. Então, se arrependa. Aí nessas horas você esquece de que sua vida está nas mãos de Deus, mas enfaticamente na Escritura, a sua vida está nas mãos de Deus. Olha o versículo 8: quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade destruidora de coroas? Porque também as cidades ricas, elas subjugavam as outras cidades, né? Os outros países, né? E ela está sendo chamada aqui destruidora de coroas. Venciam reis, né? Lutavam contra reis e tinham vitórias, e com isso eles iam se tornando cada vez mais autossuficientes, arrogantes, né? E se afastava de Deus. Destruidor de coroas, cujos mercadores são príncipes, cujos navegantes são os mais nobres da terra. Mas quem foi que formou este desígnio contra esse povo essa nação tão exuberante? Aí o versículo 9 responde e diz: o Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Então, é interessante que uma das coisas que se comenta mais é que a doença coronavírus, eu estou errando aqui a palavra, né? Coronavírus, é isso? Acertei? Aí começou pelos ricos, né? Foi os ricos que trouxeram para o Brasil. Eles tinham dinheiro para viajar para a Europa e tal. Quem teve... Aliás, os primeiros que foram contagiados foi do governo federal, né? Eles estavam lá nos Estados Unidos, né? Voltaram trazendo para o Brasil essa herança, né? E os que viajaram para a Europa, a Itália, né? Foi, né? E quem trouxe para ele? Patrão dele, entendeu? Então, aqui Deus trouxe um juízo sobre Tiro, especialmente
para denegrir a beleza, para envilecer os mais nobres da terra. Envilecer quer dizer humilhar, tornar vil, né? Então, as nações de hoje, já que o tema desta série, que vai do capítulo 13 a 23 de Isaías, Deus se levanta, se levantou, se levanta, está se levantando, se levantará contra as nações arrogantes. Então Deus está se levantando contra as nações arrogantes, muito provavelmente através desse coronavírus. Está visível que todas as nações sofreram por essa praga, por esse juízo, né? A gente tem em dúvida se realmente é um juízo, mas está quase na cara, né? Visto que abalou nações que jamais foram abaladas, né? Então, mas Deus está convidando o povo para o arrependimento, né? E trazendo a realidade de que a vida das nações, a vida de cada um, está nas mãos de Deus. A pergunta é: quem formou o desígnio contra Tiro? Quem trouxe o coronavírus, né? Quem traz juízo? Quem traz tsunamis? Quem traz doenças, pragas, castigos sobre as nações, né? Eu sei que as pessoas humanistas ficam culpando um e outro, né? A culpa é de tal nação, a culpa é de outra nação, a culpa é de tal governo. Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, as nações estão nas mãos de Deus, sua vida está nas mãos de Deus. Aqui a resposta do versículo 9 é: o Senhor dos Exércitos formou esse desígnio contra Tiro, o Senhor dos Exércitos formou esse desígnio contra as nações. O importante é que cada um se arrependa de seus pecados, porque o problema não é morrer pelo contágio da doença do Covid-19. O problema é para onde você vai depois da morte, seja com Covid ou sem Covid. De qualquer maneira, nós vamos morrer. A nossa vida está nas mãos de Deus. A hora que Deus quiser nos levar, Ele nos levará. A questão é se você sabe para onde vai depois da morte. A Bíblia propõe 2 lugares: céu ou inferno. Para onde você vai? Versículo 10, aí Deus tem pressa. Deus tem pressa para espalhar a condenação ao povo de Tiro. Percorre livremente como o Nilo a tua terra. O Nilo era livre, né? Corria no seu leito, no seu percurso, né? Nada o impedia. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Não há, quando Deus começa os juízos, só Deus pode restringir, só Deus pode parar essa praga do coronavírus, só Deus pode dizer quando vai acabar, né? Porque a nossa vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Aí o versículo 11: o Senhor estendeu a sua mão sobre o mar. Deus estende a mão sobre qualquer lugar, seja o mar, seja a terra, seja o ar. O juízo pode vir do mar, como pode vir do pó da terra, como pode vir do ar. O problema é que se vir do ar é mais perigoso, porque temos que usar máscara, né? Então é um problema, né? O Senhor estendeu a sua mão, no caso de Tiro, Ele estendeu sobre o mar. Parece que agora Deus estendeu a sua mão sobre o ar e conturbou os reinos dos Estados Unidos, os reinos do Brasil, o reino da Itália, o reino da Alemanha, da Espanha, da França. Não sobrou reino, né?
Até reinos que achavam que estava meio livre, né? Qual era o reino que estava mais ou menos assim? Era a Austrália. Teve país aí que estava, tinha um pouquinho, mas já começou com problema. Foi a Austrália, que acabou de fechar os portos, né? A Austrália estava diminuta a contaminação com o vírus, mas agora já parece que já estão se sentindo ameaçadas, já fecharam os portos e os aeroportos para as nações, né? Então, o Senhor estendeu a sua mão sobre o mar e turbou ou conturbou as nações. Deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, ainda ali não terá descanso. Nós clamamos pela misericórdia de Deus, mas se Ele se levantou contra os reinos atualmente, assim como levantou contra os reinos no tempo de Isaías, e se levantará com certeza nos tempos do Apocalipse, então ninguém segura, né? A questão toda é arrependimento. É Deus quem estipula o tempo de vida de cada nação, né? Tudo tem o seu tempo de vida, né? Tudo na vida, ele cresce e depois começa a decrescer. E Deus é quem estipula, no caso das nações, no caso da vida, né? É Deus quem estipula a duração. Então, reflete sempre nas oportunidades que Deus lhe dá. A gente não sabe quantas oportunidades Deus vai lhe dar. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, que a sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã tem uma oportunidade. Mas uma hora esgota a oportunidade, porque sua vida está nas mãos de Deus. E por último, Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. Olha aqui, Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. Reflita nisso. Mas nem sempre essa oportunidade de arrependimento é eficaz. Então eu vou completar a frase. Deus sempre dá oportunidade de arrependimento, mas apenas para comprovar a maldade do ser humano, pois não se arrependem de jeito nenhum. Quanto mais Deus apertou com Tiro e com as nações arrogantes, elas ficaram mais arrogantes. No livro de Apocalipse, quando as pedras de 60 quilos começam a cair sobre as pessoas, eles entram debaixo das cavernas, dos rochedos e pedem para elas caírem sobre eles, que eles não aguentam mais a ira do Todo-Poderoso, eles pedem para morrer, mas não morrem. E mesmo assim, eles ainda blasfemam contra Deus, lá no livro de Apocalipse está. Eles blasfemam contra Deus. Veja aqui o versículo 13 até o final desse capítulo aqui, ó. Eu vou repetir esse ponto, já que meu desejo é que transmitir para vocês o que o profeta escreveu por mandado de Deus, que você reflita nas oportunidades que Deus lhe dá para arrependimento. Deus sempre dá oportunidade de arrependimento, mas apenas para comprovar a maldade do ser humano, pois não se arrependem de jeito nenhum. Versículo 13: Eis a terra dos cananeus,
povo que até há pouco não era povo e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto. Povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Aqui Deus está relatando já um episódio de falta de arrependimento, mesmo sendo destruídos. O povo, os caldeus, mesmo sendo destruídos, vencidos pelo reino da Assíria, não se arrependiam, não se voltavam para Deus. Aí, mais um apelo para chorar e arrepender. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza, Tiro e Sidom. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. Olha a chance que Deus está dando para a cidade de Tiro, 70 anos, segundo os dias de um rei, porque normalmente um rei reinava 70 anos, né? Podia morrer antes, né? Mas durava 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Então veja aqui, a canção da meretriz era: faça festa, toma a tua harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, ó meretriz, entregue ao esquecimento, né? Canta bem, toca, multiplica as tuas canções para que se recordem. Então era assim que Deus já estava prevendo que Tiro com Tiro aconteceria o que acontece no coração das meretrizes, né? Nunca se arrependem, sempre festa, sofre, que não há um ser humano na vida que sofre mais do que as meretrizes, né? Sofre muito, mas nunca deixa o meretrício, nunca deixa o pecado da prostituição, né? Assim Deus está profetizando acerca de Tiro. Fim dos 70 anos, versículo 17, o Senhor atentará para Tiro e ela tornará ao salário da sua impureza. Ou seja, voltará às mesmas coisas, né? O Senhor atentará para Tiro, terá uma restauração, né? Voltará a se enriquecer, a comerciar com as nações, e voltará ao orgulho, à autossuficiência e à autoconfiança o acúmulo de pecados contra Deus. É assim a vida de muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas. Deus disciplina, e a pessoa não muda, né? Vem disciplina, sofrimento, né? A pessoa não se arrepende. Os incrédulos estão vendo tudo isso acontecendo nas nações atualmente com essa praga e não se voltam para Deus. Aliás, eu tenho orado, eu tinha até conversando com o pastor Manuel Alves, colega meu, um colega antigo, aliás, colega não, ele é meu pai na fé, ele que pregou a pregação que eu converti, né? Graças a Deus. Estava conversando com ele e eu falei: pastor, a minha oração é que haja muitas conversões, que muitas almas se arrependam dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e passe a trilhar os caminhos da santidade de Deus, passe a buscar agradar a Deus, porque o mundo não tem esse pensamento de agradar a Deus. O mundo é egoísta, quer agradar a si mesmo. Está todo mundo com medo do coronavírus, mas não por temor a Deus. Eles querem ter saúde, né? Eles querem ter paz no mundo. Alguém escreveu essa semana no WhatsApp que a palavra luxo agora tem outro conceito. Luxo agora é saúde. A saúde que virou luxo, né? Quem tem saúde é que está no luxo, né? Mas quem diz que saúde é tudo? A saúde é temporária.
A saúde é passageira, né? Mas a confiança em Deus, o arrependimento dos pecados, a vida eterna que Jesus veio nos dar, que Ele conquistou no Calvário, derramando o seu sangue para perdoar os pecados. Essa é permanente. Mas vejam aqui que Deus vai conceder, depois de 70 anos, mais uma oportunidade de arrependimento para a cidade de Tiro, mas ela não vai aproveitar a oportunidade. Por isso a minha mensagem: irmãos, amigos, reflitam nas oportunidades que Deus lhe dá para arrependimento. Reflitam, por favor. É o clamor do profeta: uivai, chorai, arrependei. Mas aqui no final do capítulo, Deus sempre dá a oportunidade de arrependimento, mas apenas para comprovar a maldade do ser humano, pois não se arrependem de jeito nenhum. O homem ímpio segue um círculo vicioso: peca, sofre, peca, sofre, peca, sofre, mas nunca muda. Será que tem crente assim? Que sofre, peca, peca, sofre e vira um círculo vicioso e nunca muda? Reflita nisso. É a mensagem, essa é a mensagem do capítulo 23. Deus se levantando contra a nação arrogante de Tiro e Sidom e convidando essas nações ao arrependimento. Uivai, chorai. E Deus prometendo até dar, após 70 anos, mais uma chance. Mas ela voltará, como diz aqui, ao seu salário de impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra novamente. Esse é o versículo 17. Aí o que vai acontecer? O círculo vicioso continua e Deus entra de novo com o seu juízo. No caso de Tiro, não teve jeito. O jeito foi ela ser extirpada da terra, foi destruída, acabou com Tiro, né? E no seu caso, se depois de muitas chances, muitas oportunidades, você não se arrepender, aí entra no que nós lemos lá num dos capítulos do versículo de Provérbios: aquele que muitas vezes é quebrantado e não muda, de repente virá uma destruição sem fim sobre ele. Eu esqueci exatamente o termo e não tenho tempo para procurar agora. Então, irmãos, concluindo aqui, aqui aqui estão representadas a misericórdia e a justiça de Deus. Na sua misericórdia Ele nos dá chance de arrependimento. Na sua misericórdia Ele nos dá oportunidade de arrependimento. Mas a sua justiça tem que entrar. E uma hora, meu amigo, se você morrer e não aproveitar a chance que Deus lhe dá de arrependimento, aí a justiça entra para a sua destruição eterna, o fogo do inferno. Meu irmão, se você tem recebido oportunidades e oportunidade de arrependimento e não muda, a palavra de Deus diz que há pecado para a morte. Uma hora dessa você será também extirpado dos seus privilégios espirituais, né? E perderá os galardões. Isso aqui é pior. O crente não perde a salvação, mas perde os galardões, perde a oportunidade de glorificar a Deus aqui na terra, continuar glorificando a Deus no céu, amém? Por receber os galardões para depositar aos pés de Jesus Cristo no dia do bema de Cristo, no tribunal de Cristo. Então vamos orar que durante esta crise sanitária, como dizem, durante essa
o reino desse vírus minúsculo que está reinando sobre as nações, fazendo as pessoas sofrerem. Vamos orar que todos tomem esse sofrimento como uma oportunidade para esse arrependimento e se arrependam efetivamente. Amém? Que Deus nos abençoe.